Então, ontem Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath, o pioneiro do heavy metal, morre aos 76 anos, Jason. Eles chamavam ele de Príncipe das Trevas, né? Exatamente. Tem uma música que ele... Até alguém mandou pra gente, sugira uma pauta chamada Mr. Crowley. Eu não conhecia essa música. Óbvio que o Crowley, eu sei quem é, a gente fala sobre ele lá na comunidade fechada. O Crowley, ele tinha uma frase, né, que ele dizia: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E ele influenciou muita gente, inclusive tem aquela música Sociedade Alternativa, que é inspirada nele, os Beatles são inspirados nele. Na minha visão, a própria religião que está por trás da ONU é inspirada no Crowley, e outros, né? Não só o Crowley, mas ele é um expoente disso aí. Então, quem lê a música, a tradução da música Mr. Crowley, entende o que está acontecendo com o Brasil. As pessoas abandonaram, e quem não abandonou está sendo perseguido, mas abandonaram a fé, né? E aqui, o que vocês acham que é o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil é que o Brasil estava começando a ir por um rumo de liberdade e de esclarecimento, de encontrar um caminho verdadeiramente correto dentro de uma fé verdadeira, e isso ia trazer muita liberdade. Quem é que começou a fazer um levante, né, clamando por liberdade, clamando pelo fim de corrupção? Quem é que começou? Quem é o setor mais forte? Não o único, né? Tem vários setores, mas o setor mais forte aqui dentro do Brasil eram cristãos esclarecidos. Então, o que é esse levante que está acontecendo agora? É para calar isso aí. Vocês acham que o Brasil não é importante o suficiente para que eles tragam esse tipo de filosofia do Ozzy Osbourne, né? Que o Ozzy é só um dos que cantaram as músicas inspiradas nas ideias aí do Crowley. Acho que o espírito do Crowley está até derrubando as coisas aqui. Não sei se vocês viram. E até me perdi agora. Enfim, sinceramente, pessoal, a coisa aqui no Brasil não vai ficar boa, não. Não é brincadeira. Eu me sinto, assim, muito mal de não poder falar tudo que eu gostaria de falar para vocês, que não dá, eu tento deixar meio nas entrelinhas para vocês entenderem, né? Mas realmente a coisa não vai prestar, pelo que estou vendo, assim. Infelizmente, né? Infelizmente. Social Nado Vilarinho disse: deve ser por causa do morcego. Exatamente. Em 1982, então, segundo o próprio Ozzy Osbourne, em entrevistas, um fã jogou um morcego no palco onde ele estava se apresentando, e ele, segundo ele, disse que acreditava que seria de borracha e acabou mordendo, né, Jason, o morcego, que deixou ele ainda mais com esse apelido, essa fama de Príncipe das Trevas. Ele foi um desses que estimulou o uso de droga, de bebida exageradamente, de todo tipo de libertinagem. Só que, óbvio que ele estimulou isso, mas ele não levou isso adiante. Tanto é que ele chegou até os 76 anos, né? Enquanto a maioria que segue a risca o que ele ensinou aí, bate as botas rápido, né? Então, a filosofia que está por trás do Ozzy Osbourne, para resumir, né? Eu sei que tem muito fã de rock e tal, mas essa filosofia que está por trás dele é a filosofia da religião, da fé da classe dominante, que não é nenhuma fé abraâmica, não é judaica, não é islâmica, não é cristã, não é budista, não é hinduísta, não. É uma fé que remete lá nas raízes babilônicas. Está por trás do que o Crowley pregou e do que Brasília representa também. Vamos ver o que foi Jânio Quadros, o fundador de Brasília, o que ele projetou arquitetonicamente ali em Brasília. O pessoal da comunidade sabe, eu não vou falar aqui não, porque infelizmente mesmo vocês que são um pessoal mais instruído, ainda não tem instrução que chega para entender isso aí em 5, 10 minutos que eu explicar. Isso aí tem que ter um estudo mais aprofundado para entender
a fé da classe dominante, o que está por trás da construção de Brasília, o que está por trás do pensamento hegemônico mundial da classe dominante, não só aqui, mas no mundo inteiro. E nem é propaganda da comunidade, porque a comunidade não está com vaga aberta agora, mas é lá que vocês vão entender isso aí, porque demanda muito estudo. Não é 1, 2, 3 vídeos que vai entender, não. Lá está mastigadinho, né? Mas mesmo assim são vários vídeos. Vamos adiante, né? Sim, até quero ler alguns comentários. Um abraço para a Bíblia Falada. Ela disse: boa e abençoada manhã a todos. Então, daqui a pouco já é horário de almoço, né? O pessoal já deve estar começando a fazer almoço. Rosana disse: parasita do morcego. Ricardo César: o povo é idólatra. Zizi Godoy estava falando dos cristãos. É o JK, exatamente, não é o Jânio Quadros. O Kubitschek. Pode seguir lendo. A Wanda Lúcia Ferrari: é a filosofia dos trevosos. E vamos continuar com as notícias, né, Jaisso? Vamos lá. Indígenas invadem propriedade rural do Rio Grande do Sul. Então, na tarde de segunda-feira, um grupo de indígenas caigangues invadiu uma propriedade rural em Erembango, no norte de Rio Grande do Sul, próximo a uma reserva já demarcada, alegando que as terras então pertencem a eles e ordenando que o agricultor que trabalhava no local se retirasse. O produtor registrou um boletim de ocorrência e planeja acionar a justiça. Olha, hoje eu vou falar na live de hoje à tarde sobre como, na live das 4h30, tá, pessoal? Não dando meio-dia agora. Meio-dia tem no Casando Verbo, né? Como uma classe patriarcal, que é essa classe dominante, que são patriarcas, tá? Como eles usam uma agenda para destruir outros patriarcas. O que é um patriarca? Um patriarca é um pai que vai começar uma família, né, para estruturar, de repente, o desenvolvimento de um grupo de pessoas. Então, aquele pai, que é bem intencionado, ele começa ali a criar um patrimônio, às vezes ele começa da pobreza, mas ele começa ali a estruturar uma organização, pensando que os filhos, né, vão receber alguma coisa que talvez ele não recebeu, e vão, a partir dali, desenvolver um patrimônio um pouquinho melhor para deixar para os netos, que vão dar continuidade, levando os bisnetos a um patamar um pouco melhor e assim por diante. Então, o patriarca é aquele que começa o desenvolvimento de um grupo familiar, ou que coordena um maior ainda, né? Só que existem patriarcas milenares, né, que estão no poder aí há milênios, de fato, né, que vivem há milênios, né, mas que vêm de famílias tradicionais milenares que já se estabeleceram há muito tempo. E eles têm uma fé muito diferente da minha, por exemplo, e eles pensam assim que o mundo não é para todo mundo, que o mundo é deles, que eles, né, porque eles se ajoelharam lá para o espírito do deserto, eles têm direito a tudo e os outros não têm direito a nada. Então eles destroem patriarcas que não estão dentro do círculo de poder deles. Para isso, o que eles fazem? Eles usam várias agendas. A gente vai falar sobre, por exemplo, como eles pegam o episódio Sabrina. O que é Sabrina? Sabrina é a bruxa adolescente. Então eles pegam aquele episódio da Sabrina e colocam lá a ideia de que a mocinha, porque ela é uma moça, né, uma menina, adolescente, ela tem que confrontar o pai, o avô, o homem da sociedade, né? Então, eles usam agendas, instrumentos que eles chamam de empoderamento e conectam o feminino, por exemplo, com a ideia da Sabrina e outras, né, que estão por trás da Sabrina, para fazer essa confrontação. Então, quando você pega e invade uma propriedade de alguém, né, e destrói não só aquela propriedade específica e aquele pequeno patriarcado ali que está tentando talvez sustentar uma família, né? Tu destrói também a esperança de outros pequenos patriarcas, outros pequenos proprietários que dizem assim, poxa, mas nada está adiantando, não adianta eu ter uma propriedade. Pois eu tenho aqui uma escritura que estava no nome do meu pai, que veio do meu avô, do meu bisavô, e agora alguém vem e diz que não, que isso aqui faz parte de uma, sei lá, de uma reserva, ou seja lá o que for.
Então tu está tirando a esperança não só daquele que perdeu a propriedade, mas de todos os outros que vivem em um país onde isso é possível fazer, sem punição nenhuma. E isso, na minha visão, é de uma agenda internacional, de patriarcas muito poderosos que usam vários meios, né, para destruir os pequenos patriarcas, para que eles nunca se desenvolvam, para que não haja concorrência e principalmente para que na minha visão, na minha opinião, os cristãos não se desenvolvam. Tá? É isso. Os Estados Unidos são um país muito importante, muito forte. Acho que seria um privilégio para muita gente morar dentro dos Estados Unidos, só que eles têm, nas relações internacionais, uma busca pelo interesse deles. A partir do momento em que não é interesse deles ou que há muito empenho, muito sacrifício para conseguir algo, eles simplesmente mudam de opinião e pronto, né? Não dão satisfação e acabou. Entenderam? Enfim, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, né, divulguem esse vídeo, acho que é bom aí para o canal continuar crescendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.